Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta terça-feira, dia 3 de setembro aí galerinha. Separei aqui 11 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje. Brasileirão Série B, Brasil de Pelotas vs Londrina. A equipe do Brasil de Pelotas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Londrina aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Londrina, 1 empate e 1 vitória do Brasil de Pelotas. Partida que podemos cravar vitória com empate do Brasil de Pelotas. O jogo acima de 1,5 gol. Vila Nova vs Vitória. A equipe do Vila Nova aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates, 4 jogos sem vencer, mas também vem de 3 jogos de visibilidade. A equipe do Vitória aí vem de 1 vitória e 4 empates, 5 jogos de visibilidade aí, já vem de 4 jogos sem vencer. Nos últimos 4 confrontos aí, 4 vitórias do Vitória. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Vitória. O jogo abaixo de 2,5 gols. Criciúma vs Ponte Preta. A equipe do Criciúma aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe da Ponte Preta aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias da Ponte Preta. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Criciúma. O jogo acima de 1,5 gols. Brasil Copa Verde, Acreano vs Remo. A equipe do Acreano aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Remo vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias do Remo, 1 empate e 1 vitória do Acreano. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Remo. O jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Sub-20, Santos vs Corinthians. A equipe do Santos aí é uma equipe que vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 2 empates e 3 derrotas. A equipe do Corinthians vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Corinthians. O jogo acima de 1,5 gols. Colômbia, torneio Águila, encerramento. Tigres vs Pereira. A equipe do Tigres aí é uma equipe que vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 2 empates e 3 derrotas. A equipe do Pereira vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. Foram 3 vitórias do Pereira, 1 do Tigre e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Pereira como possível zebra. O jogo acima de 1,5 gols. Inglaterra, troféu da UEFA, Grêmio vs Bolton. A equipe do Grêmio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Bolton aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Bolton, 1 do Grêmio e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bolton. O jogo acima de 1,5 gols. Northampton vs Peterborough. A equipe do Northampton aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Peterborough aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Peterborough e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Peterborough. O jogo acima de 1,5 gols. Coventry vs Wolverhampton. A equipe do Coventry aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Wolves aí vem de uma zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Coventry. O jogo acima de 1,5 gols. Jets vs Southampton. A equipe do Jets aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Chelsea aí vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Jets e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da casa. O jogo acima de 1,5 gols. Cambridge vs Skopje.
A equipe do Script aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Script aí vem de uma zica, 5 jogos sem vencer, vem oscilando bastante, um empate e 4 derrotas nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos gravar vitória com empate da equipe da casa, o jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta terça-feira. Lembrando que estarei deixando aí o link do nosso Instagram, do grupo do WhatsApp grátis aí, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Valeu, até o próximo vídeo aí, uma boa sorte e falou!